Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Pode se assentar? Então, hoje nós vamos prosseguir, na nossa programação do Point, que é sobre evangelização. E hoje eu vou trazer uma palavra para vocês sobre como evangelizar. E eu queria começar lendo com vocês o texto que está em 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 2. Diz assim: sempre que damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixar os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Amém? Esse aqui é um relato de Paulo sobre quando ele foi levar a mensagem do Evangelho lá para os irmãos em Tessalônica. E aqui ele expressa sua alegria, pela vida dos irmãos que receberam essa mensagem com alegria e receberam essa mensagem bem, tanto que eles começaram a produzir frutos. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre a evangelização. Primeiramente, nós precisamos entender, para nós falarmos disso, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, boas novas. E a mensagem que nós vamos dar para as pessoas que estão lá fora é essa boa notícia. Qual boa notícia? Que agora o homem pode ter paz com Deus, o homem pode ter acesso a Deus novamente. Porque nós temos que entender, algo muito importante para nós entendermos, quando nós vamos falar disso para as pessoas, é que nós, de maneira natural, por causa do pecado, nós estávamos afastados de Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis, da criação, a gente vê o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Ele criou o homem para ter relacionamento. Mas, infelizmente, o homem desobedeceu o que Deus tinha dito para Adão, quando Deus disse: Adão, você pode comer de todas as frutas do jardim, exceto desta, porque se você comer, você morrerá. Então, Adão desobedeceu, e esse foi o episódio da queda do homem. A partir desse momento, toda a descendência ali, a partir de Adão e Eva, já estava sujeita ao pecado. Então, nós não tínhamos mais acesso à presença de Deus. Nós não tínhamos mais acesso a Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque eles estavam em pecado. Deus é santo. Deus é santo, isso é da natureza dele. Deus é santo e ele não pode ir com o pecado. Entendeu? O pecado é como se fosse algo que ofendesse ao Senhor, porque realmente ofende. Ele não nos criou para isso. Então, nós vemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim e começaram a se multiplicar pela terra. Mas Deus não desistiu de ter um relacionamento com o homem. Como por exemplo, quando nós vemos Caim e Abel. Eles tentaram ter acesso a Deus de novo e Deus recebeu a oferta de Abel. Rejeitou de Caim, mas recebeu a oferta de Abel. Então nós vemos aí que Deus não desistiu do homem. Até porque se ele desistisse, ele poderia simplesmente ir lá e acabar com o mundo de uma vez só. Mas ele ainda assim queria ter relacionamento com o homem. Então, ele escolheu um povo a partir de um homem chamado Abraão, onde ele chamou Abraão, que ainda se chamava Abrão, e disse para ele ir para uma terra que ele lhe mostraria, que lhe daria, e a partir dele faria muitos descendentes. Então, a partir disso, nós lemos em Gênesis, nós aprendemos em Gênesis, nós vemos a formação de um povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel.
E a partir dali o Senhor separou homens para que o servissem diretamente, porque Ele queria esse relacionamento com as pessoas. Mas quando nós olhamos bem, nós vemos que não era naturalmente o homem que tinha acesso a Deus, mas sim algumas pessoas específicas que iam até o lugar santo para fazer aquela oferta assim entre o pecador e Deus, o mediador. Pois existe como se existisse uma parede de separando-os de Deus. Mas mesmo assim, apesar das ofertas, quando eles levavam sacrifícios de animais por causa dos pecados, ainda não era suficiente, porque como a nossa natureza, né, após o pecado de Adão, nós estamos constantemente sujeitos a falhar, constantemente sujeitos a cair. Então, esse relacionamento com Deus através dessas ofertas não era suficiente. Então aí, né, conforme está escrito em João 3,16, ele entregou seu filho. João 3,16 diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que Deus entregou seu único filho, Jesus Cristo. Ele não veio da ordem natural. Ele veio através do poder do Espírito Santo a uma mulher a quem Deus concedeu essa honra de poder trazer o nosso Salvador ao mundo. Então Jesus veio, Ele caminhou entre nós, caminhou entre as pessoas, Ele pregou a palavra de Deus, Ele libertou os cativos, Ele curou os doentes, Ele ressuscitou aqueles que estavam mortos. Então Ele fez assim maravilhas, e Ele veio para quê? Para firmar o reino de Deus. E através dele, que é o nosso novo caminho, hoje nós temos acesso a Deus novamente. Através da nossa fé naquilo que Jesus fez, quando nós cremos que Ele é o sacrifício perfeito, aquele que veio em carne, mas não cometeu nenhum pecado, nós hoje também temos acesso a Deus. Quando nós recebemos esse sacrifício de Jesus, o sangue dele cobre os nossos pecados, nós recebemos essa justificação através do sangue de Jesus. Então, isso é o Evangelho, essa é a boa notícia, que através de Jesus, o caminho perfeito, nós temos novamente acesso a Deus. E agora não é mais com alguém que vá a um determinado lugar para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Hoje você pode chegar a Deus diretamente e pedir perdão a Ele. Hoje você pode chegar a Deus diretamente e falar com Ele, porque Ele te ouve, Ele te escuta. Nós temos um momento aqui tão precioso do Point, né, que às vezes não é valorizado por muitos cristãos, que é a oração. Se nós talvez fôssemos perguntar às pessoas que se dizem cristãs aí à rua, quanto tempo você passa orando? 1 hora, se alguém dissesse 1 hora já seria muito. Uma vez eu já vi algumas pessoas dando testemunho, e a pessoa estava contando que passava 14 horas orando. E eu me surpreendi com aquilo. Mas isso não deveria nos surpreender. Nós ganhamos o acesso à presença de Deus, mas nós às vezes não temos valorizado esse presente tão precioso que nós conseguimos através de Jesus. Então isso é o Evangelho, essa é a boa notícia. E eu quero ler com vocês que está lá em Atos, capítulo 12, versículo 4. Não, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Aqui Pedro estava pregando, nesse capítulo que Pedro está fazendo uma pregação. Então ele diz para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele que não há salvação em nenhum outro nome. Então, o que nós precisamos entender primeiramente sobre o Evangelho é que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho para nos achegarmos a Deus. Às vezes as pessoas, às vezes a gente vai lidar com pessoas que aparecem na nossa vida, no dia a dia, e elas vão dizer assim: eu até creio em Jesus, mas também acredito em... Vai falar nome de outras coisas, de outras religiões. Fala assim: mas é tudo legal, tudo nos leva a Deus. Não. A palavra de Deus afirma que não há salvação em nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome do qual os homens podem ser salvos. E Jesus também afirma que Ele é o caminho. Não existe caminhos, existe o caminho. E esse caminho para nos achegarmos a Deus, para sermos justificados, é Jesus Cristo. Não há nenhum além dele. E agora eu quero falar com vocês alguns tópicos sobre como nós devemos, trabalhar na evangelização.
A nossa evangelização, ela não precisa ser algo forçado, sabe? Você não precisa estar o tempo todo assim. Primeira pessoa que parar do meu lado, eu vou ter que começar a pregar para ela. Uma coisa muito importante para nós fazermos é agir naturalmente, sabe? O Espírito Santo vai nos orientar, o Espírito Santo vai nos trazer palavras, vai nos trazer versículos para nós lembrarmos ao falar para aquelas pessoas. Mas também é importante pontuar que não é só a gente que tem que falar. Nós também precisamos de ouvir. Nós precisamos de acolher aquela alma que nós reconhecemos que está perecendo. Nós precisamos ser bons ouvintes. Por exemplo, às vezes um amigo vem desabafar com a gente falando: ai, minha vida está tão complicada, eu não consigo sentir paz, eu só consigo sentir uma angústia aqui dentro do meu coração. A nossa resposta não pode ser: a vida é complicada mesmo. Meus irmãos, nós conhecemos a fonte da vida, nós conhecemos aquele que tem a paz que excede todo entendimento. E nós precisamos de trazer isso para as pessoas. Então, quando nós ouvimos, nós sempre vamos receber algum gatilho, digamos assim, para poder falar de Jesus. Nós sempre vamos receber uma oportunidade de falar algo a respeito de Jesus, porque a Bíblia fala que as pessoas carecem pela revelação dos filhos de Deus. Então, aonde quer que nós vamos neste mundo hoje em dia, vai existir pessoas com problemas, pessoas que às vezes sofrem de ansiedade, sofrem de angústia, sofrem de problemas familiares. Nós podemos levar essa mensagem de esperança para essas pessoas, porque nós recebemos isso também. Então não se sintam inseguros em falar de Jesus para as pessoas, porque isso é omissão, e omissão é pecado, conforme Tiago diz. Quando nós sabemos o que nós devemos fazer e não fazemos. E às vezes nós erramos com isso constantemente, porque nós sentimos essa insegurança. Ai, mas eu não sei como eu vou falar. E se eu falar e a pessoa não quiser me ouvir? A sua função, conforme Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20, é pregar o Evangelho. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. A obra é do Senhor. Nós somos convidados a ser os trabalhadores. Quando nós nos disponibilizamos para Deus, o Senhor nos usa. O Senhor age através da nossa vida. E às vezes a gente olha para aquilo e pensa: ai, a pessoa não recebeu, a pessoa não me ouviu, eu não vou produzir um fruto. Mas, meus irmãos, nenhuma palavra do Senhor será lançada à toa. Às vezes a gente olha assim por um momento e a gente não vê uma transformação, não vê uma mudança. Mas com o tempo nós vamos ver aquilo. E também nós precisamos de trazer o evangelismo para as pessoas de acordo com o que nós entendemos que aquelas pessoas gostam. É o que o Henrique sempre fala, né? Se a pessoa gosta de futebol, usa o futebol para evangelizar. Se a pessoa gosta de assistir série, usa a série para evangelizar a pessoa, sabe? Então é necessário que nós ouvirmos as pessoas para conhecermos ela e saber o que falar, sermos direcionados, porque também sair soltando palavras de qualquer jeito não vai fazer diferença. Nós precisamos de ouvir, de acolher e de dar aquilo que nós vamos sentir no nosso coração, do que aquela pessoa necessita, do que for necessário para a vida dela. E é importante também nós lembrarmos que o plano de salvação de Deus, o evangelho que nós vamos estar falando para aquelas pessoas, é algo real, é algo que nós vivenciamos. Todos nós que estamos aqui já fomos batizados, nós já reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então nós recebemos algo de Deus para nós fazermos isso, né? Nós não acreditamos por acreditar, mas nós acreditamos com certeza e com convicção. Então, quando nós formos pregar o evangelho para as pessoas, nós não precisamos de contar isso como se fosse uma matéria de história, uma matéria de ciência ou alguma coisa qualquer. Sabe, use aquilo que você viveu no Senhor, sabe, dê seu testemunho. Motive as outras pessoas não apenas com suas palavras, mas também com aquilo que Deus fez na sua vida, com aquilo que Deus te libertou, com aquilo que Deus te curou, com aquilo que Deus te transformou. Quando nós olhamos João, capítulo 4, versículo 39. Esse aqui é o capítulo onde Jesus estava pregando para a mulher samaritana, mulher do poço. E ela recebeu aquilo que Jesus estava falando para ela. E olha só o que o versículo 39 diz. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou.
Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então é necessário também que nós sejamos um testemunho da palavra de Deus para as pessoas. Sabe, as primeiras pessoas acho que às vezes notam uma transformação na gente são os nossos amigos mais próximos, nossos colegas. Então é necessário que a gente mude velhos hábitos que a gente tinha quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, porque isso vai gerar testemunho para as pessoas. E até quando você for falar, você fala assim: Deus me curou de uma enfermidade que eu tinha, Deus me curou da ansiedade, Deus me curou da depressão, Deus me libertou de algo que eu não conseguia sair de jeito nenhum. Então isso demonstra a certeza da nossa fé, porque nós precisamos de demonstrar convicção quando nós formos evangelizar. Olha só o que Paulo fala no versículo 4, versículo 5. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós formos apresentar o Evangelho para as pessoas, que não seja apenas com palavras, mas que seja com testemunho vivo, para as pessoas olharem e verem realmente que Jesus vive. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que Jesus ainda está crucificado naquela cruz. Como o Kézia disse com um colega dele no ponte passado, falou para ele. Mas nós precisamos de anunciar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Essa é a boa nova que nós recebemos do Senhor. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, conforme eu estava dizendo para vocês, Jesus nos deu uma missão. Que missão era essa? De irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Então, quando nós vamos evangelizar as pessoas na vida dos nossos colegas, dos nossos familiares, quando aquela pessoa demonstrar curiosidade, demonstrar sede realmente de querer conhecer mais daquilo que nós estamos falando para ela, é necessário que a gente acompanhe. Porque Jesus disse que é para fazermos discípulos, não apenas alunos, mas fazermos discípulos. Então convide para a célula, convide para o culto, acompanhe a vida daquela pessoa mais de perto, sabe? Que não seja só uma mensagem que você vai jogar ali e pronto, acabou. Sabe? Esteja disposto a ganhar aquela alma verdadeiramente para Jesus. E o que também é necessário para a gente evangelizar nós temos amor e obediência a Deus. Primeiramente porque a evangelização é uma missão que Jesus nos deu, uma missão que Jesus nos deixou. Então, quando nós vamos servir a Ele assim, nós vamos trabalhar em obediência a Ele, ao que Ele mandou, que Ele disse: vão e pregam o Evangelho. Então, também é necessário que nós tenhamos amor. Amor primeiramente por Deus, para servirmos a Ele de maneira digna, e também amor pelas pessoas que estão lá fora. Sabe, nós não podemos olhar as pessoas que estão lá fora perecendo como simplesmente, já lá, mais um que não tem pleno conhecimento de quem Deus é, vai perecer, vai queimar no fogo do inferno. Mas nós precisamos de ver ali uma oportunidade de trazer mais alguém para perto de Jesus. Nós precisamos de ver esperança na vida das pessoas, porque se nós olharmos para nós mesmos, a gente não consegue compreender como Deus viu algo bom em nós, né? Até porque não viu, que nós não temos nada de bom. Mas Ele ainda assim investiu em nós, sabe? Jesus ainda assim padeceu naquela cruz. E quando Ele estava padecendo naquela cruz, Ele pensou em você. Foi por causa dos seus pecados também. Do mesmo jeito que foi por causa dos seus pecados, foi por causa do pecado de alguma pessoa que tá pecando aleatoriamente aí na vida. Então nós temos que ter amor pelas pessoas. E esse amor que a Bíblia nos convida a ter, não é um amor que está ligado a obras. Não é um amor que vai estar ligado a quando a pessoa te decepcionar, você não quer mais saber dela. Mas é um amor que persiste. É um amor que permanece, é um amor que não perde a esperança, é um amor que não perde a fé. Ai, mas já falei de Jesus tantas vezes para aquela pessoa, mas ela ainda não se conserta. Você insiste, você persiste. Por quê? Porque você quer ver aquela pessoa sendo salva. Nós não queremos ver os nossos familiares sendo salvos? Os nossos irmãos, nossos amigos, nossos primos. Acho que é o primeiro desejo assim do novo convertido é ver a família também sendo salva.
Então nós precisamos persistir, sabe, em testemunho, falando da palavra de Deus dentro dos nossos lares, nos ambientes que nós estivermos, para que nós sejamos verdadeiramente discípulos de Jesus aonde quer que nós vamos. Sabe, quando você está em meio a uma multidão de pessoas do mundo, Deus olha para aquilo dali e encontra um filho dele? Ou você se omite do que você conhece? Ou você se omite de dizer a verdade porque o ambiente não é favorável? Nós precisamos de demonstrar essa identidade de filhos de Deus aonde quer que nós vamos, meus irmãos. E eu quero compartilhar com vocês alguns versículos muito importantes para quando vocês forem evangelizar. Porque aí fora nós não vamos só encontrar pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas pessoas que têm um conhecimento errado de quem Deus é e um conhecimento errado de quem Jesus é. E nós precisamos de ter conhecimento para lidar com essas pessoas. Essas pessoas às vezes se baseiam muito no conhecimento mundano e de suas próprias razões, ou suas próprias filosofias, ou filosofias de homens. Mas nós vamos, como Paulo diz, nós rebatemos essas justificativas com a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa arma para vencer essas filosofias vazias. Olha só, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Então, o que nós entendemos aqui? Que o nosso mediador entre nós e Deus é só Jesus Cristo. Como eu disse para vocês no início, há só um caminho. Então não existe outras pessoas que podem interceder por nós, sabe? Que quebra essa ponte entre você e Deus, porque a ponte é Jesus Cristo. Então não existe assim alguém superior a Ele que vá se chegar a Deus por você. É somente Ele. Paulo fala, pois há um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Que às vezes as pessoas se enganam muito, colocando até outras pessoas aqui que estão na Bíblia como discípulos mesmo, né, falando assim, mas o discípulo também pode interceder por mim. Do mesmo jeito que nós precisamos do perdão de Deus, os discípulos também precisaram. Jesus foi o mediador entre Deus e os discípulos também. Então, Jesus é o mediador entre nós e Deus também. Não existe outro mediador além de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, que fala sobre a confissão do pecado, diz assim: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não existe alguma frase definida, deixada por Jesus, que você vai ter que repetir determinadas vezes de acordo com o seu pecado. O acesso para o perdão do seu pecado é o seu arrependimento e a sua confissão. É necessário nos arrependermos verdadeiramente dentro do nosso coração e confessarmos os nossos pecados. E não sejam muito vazios a confessar o pecado de vocês, sejam abertos, pois Deus conhece o seu coração. Você pode falar, às vezes, o pecado que você pecou de maneira externa, que todos puderam ver, mas aquilo que você pecou no seu coração ou na sua mente, Deus também viu. Isso não estava oculto dos olhos de Deus. Então sejam sinceros quando estiverem diante de Deus, para confessar os pecados de vocês. Que a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade. Então não existe algo que vá nos pesar nessa fase. É muito simples confessarmos e recebermos o perdão de Deus. Nós não precisamos de ficar nos condenando eternamente com aquilo que nós fizemos, porque Jesus já nos perdoou. Ele já esqueceu dos nossos pecados. Conforme Paulo fala
em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala que a partir desse momento agora nós temos uma nova vida. Nós ganhamos uma nova vida, nós recebemos uma nova vida. O que já passou, ficou para trás. Romanos 10, versículo 10. Paulo diz assim aqui, ó. Pois é crendo de coração que você declara do justo e é declarando com a boca que você é salvo. Então, quando nós vamos evangelizar para alguém e essa pessoa estiver disposta a aceitar Jesus, é importante nós lembrarmos isso aqui. É crendo com o coração que somos declarados justos, mas é declarando com a nossa boca que nós somos salvos. Ou seja, é necessário que nós reconhecermos Jesus com as nossas palavras como o nosso único Senhor e Salvador. E de maneira pública. E de acordo com isso, aos passos, crescendo e se edificando, a gente passa para o batismo. Hoje nós somos batizados e as pessoas veem. E é isso. E é importante vocês lembrarem também sobre... Porque às vezes as pessoas podem dizer para você, mas se Deus é tão bom assim, por que Ele já nos condenou diretamente para o inferno? Não é Ele assim, diretamente que nos condenou para o inferno, mas sim as nossas próprias atitudes, os nossos próprios caminhos errados que nós tomamos. Ele é apenas justo. Ele apenas nos recompensará por aquilo que nós fizemos. Se nós vivemos uma vida de pecado, errando constantemente, insistindo no erro, nós merecemos, pela justiça, o inferno. Mas, quando nós recebemos Jesus como aquele sacrifício perfeito, que nos purifica dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós recebemos vida. Paulo fala que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. E da carne nós vamos colher apenas destruição, mas do Espírito nós colheremos a vida. Olha, Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ela se tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, se tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves e animais répteis. Então há pessoas que elas têm aquele conhecimento de que Deus é real, mas elas trocaram essa realidade, essa verdade, por suas próprias maneiras de querer entender a vida, por sua própria maneira de querer viver. Elas se adaptam a um Deus que lhe seja agradável, que lhes agradem os ouvidos quando alguém for falar algo. Sabe, que não as desafie, que não as confronte. Olha só, Paulo fala isso também lá na carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim, no capítulo 2: Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fiz não foi inútil. Sabem como fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções do nosso coração.
E a partir do versículo 13 ele fala assim: portanto, nunca deixemos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas a aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvida são. Essa mensagem continua a atuar em vocês. Então Paulo está falando aqui que a mensagem que ele levou para aquelas pessoas não era uma mensagem para agradar aos homens. Ele fala também em Gálatas que o propósito dele não é agradar aos homens. Então, a mensagem que às vezes nós vamos falar para as pessoas que não estão dispostas a abrir mão dos próprios desejos, vai ser uma mensagem doída. Vai ser uma mensagem que as pessoas não estão dispostas a receberem. Porque para elas, se Deus nos ama tanto, Ele tem que nos aceitar do jeito que somos. Mas Deus nos ama tanto que Ele entregou o seu Filho para que nós não venhamos a perecer no inferno. Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter nova vida, para que nós tivéssemos liberdade verdadeira. Ele fala que aquelas pessoas não receberam a mensagem que Ele foi levar simplesmente como meras palavras ou meras ideias humanas, mas receberam como a mensagem de Deus o que de fato era. E o Espírito Santo atuou ali também. E por isso eles foram convencidos. E Paulo fala: e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Então essa mensagem também tem que continuar atuando em nós. Nós temos que lembrar disso todos os dias de nossas vidas. Lembrarmos do que está escrito em Isaías 53, onde fala sobre Jesus, sobre o que Jesus passou por causa dos nossos pecados, para nós nunca nos contentarmos com os nossos erros ou com os nossos pecados. Nós precisamos lembrar dessa mensagem eternamente para que os nossos dias aqui na terra sejam dignos do sacrifício que Jesus teve que fazer naquela cruz. E nós precisamos de levar esta mensagem a essas pessoas que estão no mundo, que estão perecendo. É uma missão. E nós não podemos ser egoístas de querer guardar isso apenas para nós. Essa mensagem aqui tem a capacidade de salvar. Não é qualquer coisa que a gente vai estar ocultando das pessoas, mas ocultando a salvação, a oportunidade delas serem salvas. E por fim, meus irmãos, quando vocês forem falar a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, essa boa notícia, que vocês demonstrem convicção e certeza naquilo que vocês falam. Porque as pessoas precisam de ver isso em vocês. Por exemplo, se alguém chamasse algum de vocês para ir num brinquedo e você olhando assim o brinquedo de cara, ele não tem uma ideia muito segura, aí você vai perguntar para a pessoa: ah, mas esse brinquedo tá seguro? A pessoa: não sei. Você vai acompanhar a ideia dessa pessoa assim mesmo? Não vai. Nós precisamos então as pessoas precisam de ver certeza e convicção naquilo que nós falamos, para que cresça a esperança, uma esperança viva no coração delas. E quando nós também formos falar de Jesus para as pessoas, é necessário que nós tenhamos o fruto do Espírito em nós. Nós precisamos ser amáveis com as nossas palavras, sermos bondosos, sermos pacientes com as pessoas, que às vezes nós não somos no nosso dia a dia, mas é necessário que nós sejamos. Como a Tamira falou no point passado, é necessário que a gente demonstre Cristo até mesmo sem falar, sem precisar de falar alguma coisa. É o que Pedro fala, que nós estejamos prontos a qualquer momento para explicar a razão da nossa fé. Amém? Então vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por este momento de oração e de comunhão com o Senhor. Nós louvamos, Deus, o Teu nome pela Tua obra naquela cruz, Deus, pois graças a isso hoje nós temos acesso ao Senhor, Deus. Graças a Jesus, o único caminho, hoje nós temos acesso ao trono da graça. Nós te agradecemos por isso, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão presentes, Deus, e daqueles também que não puderam vir, Jesus, aqueles que estão em casa, Deus. Que o Senhor guarde, Pai, a vida deles, Deus. Que o Senhor zele, Pai, a vida deles, Deus.
Que o Senhor traga no coração deles, Jesus, um amor, Pai, pelas pessoas, Deus. Um amor, Deus, e um desejo de levar esse conhecimento de quem o Senhor é para elas, Deus, para que elas também recebam do Senhor, Pai, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, Deus. Que as pessoas, Pai, venham receber, Pai, com bom grado, Pai, disposição, essa boa notícia que o Senhor nos deu, Jesus. Que as pessoas venham receber o Teu sacrifício, Jesus. Que elas venham, Jesus, a Te conhecer. O Espírito Santo de Deus, haja na nossa vida, Senhor. Esteja conosco, aonde quer que nós formos. Que nós possamos, Deus, orar ao Senhor nos nossos dias, para que o Senhor nos dê oportunidade de falar o Teu nome. Nos livre, Jesus, do medo, Jesus, da insegurança, Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, sermos pessoas convictas, sermos pessoas corajosas, Deus, que estão dispostas, Jesus, a levar a Tua palavra, Jesus, a levar a Tua mensagem aonde quer que nós formos, Deus. Que nós possamos, Deus, permanecer como filhos do Senhor em meio a ambientes que são mundanos. Nos dê coragem, Deus, para anunciarmos a Tua mensagem, Pai, em meio às pessoas do mundo, Deus. Em nome de Jesus.